Durante o nosso mandato, nós construímos escolas em tempo integral, como a Escola Valdérir Lima Brito, construímos a Escola Mônica Braga, construímos a Escola Ana Alves Cavalcante, né? Colocamos para funcionar a creche de Queimada Grande, a creche lá do Delmário Braga, a Hernandes, né? Investimos muito em educação, na inclusão, né? Ou seja, e nós conseguimos crescer o IDEB de São Bento do Una 2 pontos, séries iniciais e séries finais. E uma das coisas que nós fizemos, Motinha, que foi muito importante, nós encerramos as escolas multisseriadas. Era horroroso. Né? Uma escola multisseriada, minha gente, é desumano. É você dizer que quem mora na zona rural não pode ter os mesmos direitos de quem mora na cidade. E aí a gente fez a ampliação das escolas dos povoados, como Queimada Grande, né, como a Pimenta, como a Vila do Espírito Santo, né, a escola da UNA, do Simeão também, a Oswaldo Celso Maciel, que era uma das melhores escolas que a gente tinha, né, tem um IDEB, inclusive, maior do que 7. Né, e aí a gente conseguiu encerrar as escolas multisseriadas, essas crianças, esses adolescentes foram para a escola, né, e passaram a ficar numa escola seriada. Ou seja, é desumano para o estudante, né? Você querer dizer assim, ó, você só vai ter, em vez de você ter 4 horas de aula, você vai ter 1 hora, porque você vai dividir o seu dia de estudo, né, com um aluno de 1º ano, 2º, 3º e 4º. É desumano para o professor. O professor tem que fazer 4, 5 planos de aula, um para cada série. Né? Então, isso é desumano. E aí você não dá as mesmas condições e oportunidades para quem é da zona rural, né, que você está dando na cidade. E aí possibilidade de você participar de projetos de música. Então, fiquei muito emocionada quando a Raquel, né, fez aquela homenagem. Luciele também tem uma história muito bonita de superação. E eu não acredito numa transformação se não for por meio da educação. Uma pena, né, o que a gente vem assistindo aqui em São Bento do Una. Né, um descaso. Em 2023, a educação de São Bento do Una recebeu 75 milhões. E aí você vê, né, as escolas pedindo aos pais papel ofício para levar chamequinho, né? Os pais tendo que fazer o fardamento, porque a escola não providenciou, o município, o prefeito não providenciou o fardamento. Né? Então, é inadmissível. Né? E a gente vê São Bento do Una, que liderava os rankings, né, do ensino de qualidade, hoje São Bento do Una, né, tem nota muito aquém, né, do potencial, né, dos nossos alunos, dos nossos professores, né, e está faltando as condições de trabalho. Você vê, os próprios professores efetivos tiveram que entrar com um processo na justiça para garantir, né, o retroativo do piso a janeiro. Isso é inadmissível, Motinha. Inclusive, o próprio sindicato foi processado, né, pela prefeitura porque estava, né, defendendo os direitos dos associados. Isso é inadmissível. Eu lembro daquela história, né? A campanha, todo mundo abraça, aí depois o cotovelo vai na cara de quem? De quem? No processo vem na cara dos professores. Uma pena, né? Uma pena, e tudo isso repercute na educação de São Bento do Una, que vem caindo ao longo do tempo. Você vê o transporte escolar, né? O ônibus mesmo lá da linha, que faz a linha da Muselinha, pegou fogo. E não é culpa do dono. E uma das coisas que eu vou reforçar aqui novamente, né? Prefeito, faça o credenciamento, né, do transporte escolar. Isso. Pague diretamente ao proprietário do ônibus. Você pagando diretamente, ele vai receber um valor justo, vai poder fazer a manutenção do veículo, trocar pneu, fazer a manutenção, trocar por um veículo mais novo. Agora você pega, né, e traz uma empresa de fora, e aí ela subcontrata, né, as pessoas que têm um ônibus, né, então paga um valor muito aquém do que a pessoa tem direito. E aí a gente viu o que aconteceu ali na Muselinha, que poderia ter acontecido uma desgraça, mas graças a Deus as crianças, né, ficaram todas... Mas se tivesse sido questão de minutos, poderia ter tido uma tragédia. Quando você assumiu, falando de creche, quando tem até uma pergunta, é um fake, esses fake, porque eles não botam nome, mas é do prefeito, ele tem um pessoal que ele contrata, mas a pergunta é boa de fazer. Quando você foi prefeita, você encontrou São Bento com uma creche só, que era aquela creche que Leucio fez nos anos 90, olha a visão lá, Leucio Mota. E aí, quando você, no seu mandato, você conseguiu 2 ativar, uma em Queimada Grande e outra aqui na cidade. E você ainda deu entrada e começou fazendo mais 2 na cidade e já tinha deixado um terreno comprado em Queimada Grande. 4 anos, nenhuma. Por que você acha que essas 2, tanto a perto do estádio e a de Santo Afonso, o prefeito não conseguiu terminá-las? E por que trocou de Espírito Santo para cá e também está lá só o alicerce? Isso, Motinha. A gente tinha só a creche lá do Santo Afonso, né, a Irene Mota. Sim.
E aí a gente conseguiu ampliar o número de estudantes. E aí depois a gente conseguiu abrir a creche de Queimada Grande, né? E a creche, se eu não me engano, no final do meu primeiro ano de mandato, né? Nós inauguramos a escola do Tamanduá, né? Antônio José de Santana. Inauguramos a creche lá de Queimada Grande e a creche lá do Delmária Braga. Se eu não me engano, a do Delmária Braga, acho que foi em abril de 2014. Eu não tenho, mas se eu não me engano, foi logo no início do mandato da gente. E a gente conseguiu e iniciou as obras da creche do Santo Afonso e a creche do Gravatar. Né? O ano de 2000 nós tivemos a pandemia, né? As obras elas foram paralisadas, né? A empresa abandonou. Só que o prefeito não tem uma equipe boa. Cadê que ele retomou a obra? Ele deveria ter retomado a obra, ter conseguido, porque os contratos, os convênios com o FNDE estão ativos. Por que não retomou a obra? Né? Não fez uma nova licitação e não retomou? Porque falta competência, né? Falta responsabilidade com a educação. Eu vou falar a escola Lenita. Né? Nós iniciamos a obra e ele ainda não conseguiu concluir. 4 anos. Né? Eu vou citar, por exemplo, a Escola Estesqueira de Souza. Né? Nós quase concluímos, mas não deu tempo de concluir. Se você chega no refeitório, né, um refeitório que ele fez, né, um negócio muito mal feito, é tanto que os alunos não estão nem utilizando, né, o refeitório. Uma mãe me disse que eles, inclusive, fazem as refeições dentro da sala de aula e não usam o refeitório, que hoje é estacionamento de motos. Ou seja, totalmente desvirtuado. Então, você não vê o cuidado e a atenção, né? E responsabilidade e competência, né? Para poder, né, colocar para girar essas obras. E aí começou a obra de uma creche ali no Agra, né? Num terreno que nós adquirimos, né, para fazer inclusive uma escola. Começou a obra, tirou a creche da Vila do Espírito Santo e trouxe para cá. E é raro às vezes que você passa lá, né, e que você vê pessoas trabalhando. Para não dizer que eu nunca vi. Na segunda-feira, quando eu passei, lá era mais ou menos 2 horas da tarde, tinham 4 pessoas trabalhando. Tinha 2 olhando e 2 mexendo a betoneira. E a obra está lá. Assim não sai, né? não. E a obra está lá. Mas é porque, às vezes, a pessoa entende que é prioridade só fazer uma praça, só fazer um asfalto e cuidar das pessoas mais pobres, às vezes não é prioridade.